No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Aqui, nessa primeira parte, a gente já percebe muito claro o que Maria orientou aos serviçais. Tudo o que Jesus pedir, fazeis. Isso já mostra que a obediência a Jesus é que faz o milagre acontecer. Você só precisa seguir o que Jesus pede e aí o milagre acontece. Se você quiser fazer as coisas do teu jeito, não entregar a Jesus o que Ele pede, o milagre não vai acontecer na sua vida de maneira alguma, porque você está tomando decisões baseadas na tua mente e no teu interesse pessoal. Você só vai conseguir que o milagre aconteça na tua vida quando você atender o Espírito. Hoje, nesse período que Maria falou, Jesus estava em carne e habitava entre eles. Hoje, Jesus já fez o sacrifício e habita em nós no Espírito. Então, hoje, nós devemos ser guiados pelo Espírito. Então, tudo que o Espírito disser a você, você faz. E aí o milagre na tua vida acontece. Tudo que você faz por decisão própria, por planejamento humano, terreno, baseado nas tuas vontades terrenas para atender vaidades, para atender coisas de pessoas, coisas de gente humana, você não está ouvindo e não está recebendo do Espírito. Você vai ser bem sucedido também se você planejar adequadamente. Não é amaldiçoado. Ocorre que, se você for guiado pelo Espírito, o milagre, o sobrenatural na sua vida acontece. Por quê? Porque em Jesus é o sobrenatural, não é o comum, tá bom? É disso que Maria está explicando para quem segue Jesus. Aí nós vamos em frente aqui. Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedras que os judeus usavam para purificações, e cada um levava 2 ou 3 metradas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os enchei até a borda. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Então, percebe, aqui já é uma codificação de Jesus, que tudo que você está fazendo agora, não importa onde você esteja, até Jesus te serviu. Mas não é o melhor. O melhor da festa não está. O melhor do mundo, o melhor que você consumir nesse mundo é ainda inferior ao melhor que Deus tem a oferecer a você. Então, da água, Jesus dá o melhor a você. Então, ele mostra que para você receber o melhor de você, só precisa estar cheio de puro, de água cristalina e pura. Se você estiver cheio dessa água, que aqui a gente entende que é o Espírito Santo, se você estiver cheio do Espírito, todo milagre acontece na sua vida, porque Deus transforma aquela que está limpo, aquela água limpa, né? Se você tiver um templo limpo, ele transforma no que você desejar e do mais puro ainda, né? Então aqui ele nos dá um exemplo muito claro de que se você estiver cheio do Espírito Santo e na santidade, você recebe todo o milagre que você precisar. Por quê? Porque Jesus transforma você pela sua santidade, tá bom? Então você só precisa esvaziar-se do que você tem, porque você já é um templo. Você precisa esvaziar-se e deixar tudo do mundo, todos os pecados, tudo que suja esse jarro que é você. E deixa ele vazio, sem sujeira alguma, porque você vai receber uma água limpa. E como é que você vai receber uma água limpa no jarro sujo?
Então você precisa que seja limpo, que você deixe de pecar, que você possa arrependimento dos seus pecados, que você passe a limpe, tire todas as impurezas que existem dentro de você e comece a agir na bondade do Espírito. E aí você vai encher-se do Espírito e aí um milagre vai acontecer na tua vida. É disso que se trata essa passagem. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Aí continuamos aqui no 12. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo o que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então aqui ele mostra o quê? Da mesma maneira que nós começamos ali, num jarro limpo, que foi o primeiro milagre de Jesus Cristo, aqui agora é um templo limpo que você precisa ser. Aqui ele mostra isso num templo de pedra. O que ele quer que o templo seja? Hoje nós já sabemos que o templo do Espírito Santo, nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos o templo que Jesus construiu. Depois de 3 dias que ele preparou uma morada em nós, e aí ele voltou com essa morada pronta e colocou o Espírito Santo para habitar em nós. Nós somos o templo, não somos mais. Deus não habita em templo de pedra, agora Jesus habita em nós, tá? Então, mas aqui qual exemplo então ele deu? O exemplo é muito claro. Ele foi até o templo, limpou o templo. Ele não quer que você o quê? Que você suje o templo do Senhor, né? Por quê? Porque agora ele colocou o Espírito Santo em você para louvar o Pai. Você é uma casa de oração. Você é um jarro cheio de água limpa. Você faz milagres, ok? Mas se você pegar e colocar isso, toda essa sujeira dentro de você, não há como você agir no Espírito. Então o que ele está exemplificando para a gente aqui é que ele foi no templo e tirou toda a maldade e a iniquidade que existia dentro do templo e passou a viver em você, mostrando para que Deus habite em você, é necessário que esse templo não esteja envolvido em negociatas, em coisas ilícitas, em coisas que só envolvam interesses terrenos, que desprezem a Deus e que usem esse templo que deveria estar buscando e louvando a Deus para usar só para a sua vida terrena. Você está esquecendo de Deus. Então essa sujeira ele está eliminando e ele está exemplificando isso nessa passagem para a gente, tá? Aí nós vamos ao próximo tópico aqui, que é João 2, 18. Os judeus o contestaram, dizendo: Que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Jesus respondeu: Destruí esse templo e, em 3 dias, eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi construído esse templo e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Então hoje nós já acompanhamos no Evangelho de Mateus que isso já aconteceu. Ele tinha um santuário onde habitava o Espírito Santo, que ele recebeu a vida em Maria pelo Espírito Santo. Esse santuário ficou com ele até a crucificação. O santuário foi destruído, ele destruiu esse santuário, o Espírito Santo voltou ao Pai, ele foi ao Pai, ficou 3 dias lá, construiu uma morada, trouxe o Espírito Santo e o Espírito Santo passou a habitar em vós e em nós, né? E isso que ele estava falando, né, nessa passagem, que já nós acompanhamos em Mateus, que já ocorreu. Então hoje nós temos o conhecimento e o discernimento do que se tratava. Destruirei o templo em 3 dias e reconstruirei, né? Ele falava do santuário dele, que ele destruiria, né, pelo sacrifício, e traria o Espírito Santo para nós 3 dias depois para habitar no nosso templo. E é isso que ele fez. Então hoje nós temos um Espírito Santo. É preciso de santidade, é preciso desenvolver e é preciso alcançar.
e só alcançarão aqueles que buscam, que todos que baterem ele vai atender. Então é preciso buscar, por quê? Porque o ser humano ainda é dotado, ainda ele mantém o livre-arbítrio à disposição. O fato de Jesus trazer a você a graça e a salvação não significa que você está salvo, mesmo sendo pela graça. É necessário aceitar Jesus, porque Jesus é que traz a graça. Então, o pecado continua no mundo, o livre-arbítrio continua no mundo, a condenação continua no mundo. Agora, diferente do passado, é que agora você tem a opção de migrar para Jesus, e Jesus trouxe a salvação. Antes de Jesus não tinha salvação, hoje você tem a salvação, mas é necessário, pela tua escolha, ainda escolher a salvação, escolher Jesus. Se você continuar tendo a vida sem a presença de Jesus, você pode ter uma vida que você escolheu, uma vida terrena, porém não há o resgate da sua alma, não há um espírito a ser resgatado no final. Por quê? Porque você não recebeu Jesus. Jesus é o caminho que leva o espírito de volta ao Pai. Se você não recebeu o caminho, depois você não vai herdar a salvação, tá? Mesmo você tendo uma pessoa boa e mesmo vivendo num plano bom de vida, mas você precisa encontrar o caminho, e o caminho é Jesus, tá? Então é disso que se trata essa passagem. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso. Creram na Escritura e na palavra. 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem o conhecia que havia na natureza humana. Então, todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, Jesus sondava o coração delas através do Espírito, né? Que ele tinha o Espírito Santo e ele era o próprio Criador do ser humano, né? Da essência humana. Então ele sabia quem realmente estava recebendo ele e quem não estava recebendo ele. O que a palavra diz aqui é que ele não precisava de que alguém falasse, ó, como acontece pra gente, né? Quando as pessoas não conhecem um outro, falam, esse daqui, ele pensa assim, ele faz isso, ele faz aquilo. Para Jesus não, Jesus já sabia como cada um pensa, como cada um age, o que cada um tinha no seu coração, no seu interior. E isso não mudou, e isso é até hoje. O Espírito Santo ainda sonda o coração de cada um. Então, se você for com confiança, com fé e com justiça e lealdade, você será atendido. Mas não vá pedindo simplesmente para benefício próprio e carregando um espírito de livre-arbítrio mal e se comportando como bem e acreditando que pela misericórdia ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar, mas ele vai perceber a sua sinceridade e ele vai ajudar um coração sincero, tá bom? Então é até aqui, tá, gente? O João 2 vai até o versículo 25, né? Ele é bem curtinho. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.